Programa Espírita Quarta Dimensão. Tá complicado viver nos dias atuais? O nível de comunicação com as pessoas tá difícil? Então vamos buscar entender o que de fato as pessoas querem de nós e nós das pessoas. O ato da comunicação faz parte da evolução. Evoluímos porque nós nos comunicamos. Saber comunicar-se é ter qualidade de vida. Olha essa. Cientistas italianos do Instituto do Câncer de Emília-Romanha criaram uma molécula capaz de impedir a proliferação do câncer de mama, a chamada metástase. Eles conseguiram decifrar a linguagem que existe na molécula entre as células cancerosas e o microambiente que as acolhe, e com isso, bloquear o processo de expansão dos tumores. Quer dizer, decifraram a comunicação entre as células. Saiba conversar e decifre os enigmas da sua própria vida com as pessoas. Assim fazendo, a felicidade será um ato contínuo na sua vida. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Nonato França, Associação sim de Divulgadores do Espiritismo do Pará, fazendo visita a algumas instituições espíritas e não espíritas, sempre trazendo assuntos atuais, analisados à luz da doutrina espírita. E quando solicitado no Quarta Dimensão, não se faz rogado pela segunda vez. Tudo bem, meu amigo? Tranquilo. Isso. E, Nonato, tem muita gente aí meio frustrado com a vida e achando que é uma boa isolar-se da sociedade. Ah, não, estou cansado da vida, eu vou me isolar, eu quero viver em paz. Mas e aí? Somos almas imortais. Viver isoladamente acrescenta alguma coisa em termos de felicidade real para nós? Esse é o nosso tema de hoje, porque inclusive você aí tem propostas belíssimas para uma reencarnação. E aí você tem que avaliar se realmente vale a pena viver isoladamente ou o que de fato o Espiritismo diz sobre o assunto. E vamos então ao Livro dos Espíritos, que é a obra basilar dos nossos estudos aqui. Questão 770. Que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugirem do contato pernicioso do mundo? E eis a resposta dos imortais: duplo egoísmo. Mas Allan Kardec retoma a questão. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe a dolorosa privação? E novamente os imortais concluem a questão. A melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que mal. O homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. E é interessante notar, Nonato, na questão, é que o ser humano ele sempre acha que conhece as leis de Deus na sua totalidade. Eu acho melhor isso para mim. E os imortais, assim como Jesus, retifica alguns equívocos nossos. Então, Nonato, quer dizer que não vale a pena viver isoladamente, né? Suas considerações, meu amigo. Sim, Douglas. Cordial boa noite a nossos telespectadores. A pergunta de Kardec tem uma colocação que é primordial para o nosso entendimento. Absoluto. Se assim fôssemos absolutos, nós poderíamos evocar a nossa individualidade como um absoluto, não é mesmo? Sim, sim. Como uma unicidade.
no sentido de evolução, que é o que nós estamos querendo chegar. Só que absoluto é só uma questão de entendimento para nossas condições humanas, porque tudo em nós é relativo. E dentro desse relativo está a interação enquanto sociedade, que é uma das leis que o Espiritismo nos ensina, com grande maestria. E aí depois, insistindo Kardec com relação à pergunta, tá certo? Vai mais profundamente de querer perguntar, e aí? Qual o sentido? Duplo egoísmo. Duplo egoísmo. Primeiro, a gente poderia até chamar de um egoísmo preguiçoso, de não querer se expor. Mas como é que a gente chama de expiação uma circunstância em que a gente não se expõe? Por quê? Porque a doutrina espírita nos ensina que toda prova é uma expiação, mas nem toda expiação é uma prova. Na prova, tá certo? Nós estamos demonstrando que adquirimos o conhecimento das verdades. Na expiação é de interesse particular nosso para a nossa evolução como individualidade, como falei anteriormente. E aí? É preciso um relacionamento, não é mesmo? Porque o enclausuramento não te permite, tá certo? Observar e nem entrar em contato com as ideias, com os sentimentos diferentes daquilo que tu pensa. Então, o teu ponto de vista é único nesse aspecto. E só este ponto é dono da verdade. Agora, quando se contrapõe, tá certo? E aí entra outras primorosas solicitudes e providência divina para nós, já a começar pela família. Será que nós vamos também se isolar da família, dos nossos bem-queridos, para acharmos que com isso nós vamos evoluir? Já começa por aí. E se isso não acontece em família, quanto mais em sociedade. Como haverá a nossa transformação? E, Nonato, é aquela questão, né? Deus cria para a felicidade. Então, todos nós somos os seus filhos. E aí nós reportamos também, Nonato, a questão das obsessões. Quando o ser humano ele quer viver muito isoladamente, ele tem que começar a usar o atributo da inteligência para saber se não tem uma influência espiritual aí, não é verdade? Também tem isso, né? Porque no início da nossa conversa, você fez uma colocação também bem interessante quando falou em achismo. Achismo não é certeza. Na certeza nós erramos, nós reconsideramos e aí buscamos esta verdade que é absoluta, divina em nós. Não é mesmo? Aí a questão da obsessão é que eles aproveitam esse egoísmo, como diz a resposta, e transformam esse egoísmo no achismo. Ah, não, eu vou me isolar porque eu não quero ser contrariado, eu não quero isso. Não é por aí, não é por aí. A questão do isolamento, ela é muito delicada nos dias atuais. Inclusive, você deve estar passando por alguma situação aí na sua casa, o quê? O filho que só vive no quarto, isolado. A esposa que só vive na cozinha dizendo que tem que fazer a comida para a família. O marido que só vive no escritório dizendo que tem muito trabalho. São pequenos isolamentos que a gente tem que o quê? Prestar atenção se realmente nós não estamos fugindo da nossa responsabilidade diante da evolução. Então veja lá, se você está com um filho que fica isolado muito tempo no quarto, busque aproximar-se dele. De repente, pode estar tendo aí um princípio de depressão, não é, Nonato? E aí a pessoa está o quê? Gritando de uma forma silenciosa um pedido de ajuda, não é verdade? Douglas, você como espírito está se tornando um grande psicólogo das circunstâncias humanas com relação ao espírito. Ainda não tinha percebido esse fato também do isolamento, mas é uma grande verdade. Isso é incontestável. A psicologia humana, dentro da ciência, da psiquiatria e das psicanálises, mostra isso. São isolamentos para que a gente não entre em conflito, para que não nos aborreça. Pois e é, a nossa fuga, responsabilidade é grande em termos de família. Não é só ser o provedor, no caso de pai, também de mãe, tá certo? Não é só isso. Tem tantas outras atribuições. A mãe no seu aspecto maternal,
sentimento de amor, de maternal, os pais no sentido de autoridade, enfim, aí se isola tudo isso e se cria o quê? Esses filhos egoístas, né? E é totalmente, digamos assim, voltado para a inteligência perversa, num mundo de egoísmo onde ele não pode ser contrariado. Os famosos revolucionários de apartamento, como é a gíria que se fala hoje, as pessoas se isolam achando que estão fazendo a coisa certa, mas vive uma dupla visão da própria existência. Existem aquelas pessoas que quando saem do quarto não conseguem identificar até mesmo aquele mundo virtual que estava navegando ali no seu momento de isolamento. E aí digo, mas vem cá, o que foi que aconteceu aqui em casa? Fica totalmente. Então, quando os benfeitores espirituais sinalizam que tudo vem para evoluir, isolar-se e também buscando justificativas, se não está trazendo a verdadeira felicidade, reveja. Não quer dizer que a gente tem que ficar naquele barulho da sociedade. Não. Aí nós vamos encontrar na figura de Jesus e na figura de Francisco de Assis e outros tantos homens e mulheres nobres que se isolavam, mas para buscar forças em Deus para continuar a sua jornada. Então, existe aquele isolamento onde você se isola para refletir no compromisso da reencarnação. E existe aqueles isolamentos em que você realmente está se isolando de um compromisso que a reencarnação pede. Então, nós devemos usar o atributo da inteligência para saber como está sendo o nosso resultado diante desse trabalho que nós estamos dentro de uma reencarnação. Não é isso, Neto? Com certeza. E eu vou mais além, pegando um gancho da sua colocação. Esse isolamento, digamos assim, de forma egoística, tem um nome: enclausuramento. Uma série de situações. Meu querido amigo e amiga, nós entendemos que hoje o mundo pede mais atenção. Afinal de contas, vivemos num mundo tecnológico, aí o próprio corpo de carne deu um salto na evolução, a nossa sensibilidade aumentou. Mas essa evolução é um processo natural da própria viagem do espírito rumo à perfeição. Então, isolar-se não é sinônimo de evolução inteligente, não. É sinônimo de preocupação. Pode ser uma influência espiritual ou pode ser realmente esse momento de reclusão que você tem que ter com Deus, mas não se demore muito. Que, aliás, nós sempre sinalizamos aqui o que Joana de Ângeles, espírito, através de Divaldo Franco, nos fala, de que realmente há quedas da estrada, na caminhada, mas a gente não pode demorar muito na queda. A gente tem que levantar, porque nós somos aquele projeto de Deus feito para a felicidade. Então repense a sua forma aí de viver e conviver com as pessoas. Não fique trancado muito no quarto. Eu sei que você deve estar assistindo o programa pelo canal aberto ou pelas redes sociais, mas vá tomar um café com o papai, com a mamãe, com os irmãos, com o filho e com a filha. Vê como é que está. Não cobre comportamento. Simplesmente diga como é que está aqui em casa. É uma forma de destravar, não é, Nonato? Com certeza. A gente precisa destravar. E hoje temos canais de comunicações que dão pequenos tópicos de felicidade. O Quarta Dimensão é um deles. Então vamos ser felizes, não vamos comprar a ideia do isolamento. E até mesmo amigos nossos estimulam isso, porque são outras pessoas frustradas com a vida. Procure pessoas que lhe deem ânimo. E aí, quando você estiver bem, retorne e ajude aquele que quis colocar em você uma ideia um tanto equivocada. Nonato França, é por aí mesmo a caminhada, não é? Com certeza. A doutrina espírita nos ensina, dentro desse aspecto de evolução, o contato, não é mesmo? As circunstâncias em que nos faz elevarmos, as circunstâncias que nos dá pela lei de progresso, mesmo com os nossos erros, temos nossos acertos. Não tenhamos medo das negativas da vida.
Não tenhamos medo das pessoas que nos circundam. Não tenhamos medo daqueles que estão ao alcance dos nossos olhos, das nossas mãos. Tenhamos compaixão, assim como nós. E sabemos que, em sociedade, nós buscaremos e encontraremos a felicidade, nem que seja aquela instantânea, porque nós também somos amados, muito mais do que imaginamos. Com certeza. Nonato, eu vou fazer uma pergunta até um pouquinho íntima, mas o pessoal nem vai prestar atenção na pergunta aqui. Você gosta de abraçar, Nonato? Que bom. Você não gosta de ser abraçado? Muito mais ainda. Isso é troca de energia. Isso aí. É isso que está faltando para você. Vá, abrace, ouça uma vez, só para finalizar o nosso vai, que a gente fica tão empolgado, né, quando se fala de felicidade. Uma vez eu visitando um centro espírita na nossa capital, e aí nós saímos, ficamos ali na porta, enquanto o cidadão fechava lá os cadeados e tudo mais, e todo mundo falando de problema no mundo. Veio uma moça e disse, gente, não dá pra gente falar umas besteiras, não, porque vocês, não, até agora, no momento que vocês saíram, vocês não sorriram nenhuma vez. Vamos falar uma besteira para sorrir? Aí todo mundo achou graça na proposta dela. Então a gente tem que sorrir, tem que ter aquelas anedotas sadias, sem ofender ninguém. É viver, porque viver é uma condição até mesmo para nós entendermos ainda mais o amor de Deus. E como nós gostamos de sorrir aqui no Quarta Dimensão, aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Cara, tá sabendo que o programa está ensinando muito? Mas é claro que sei! Sempre é uma aprendizagem. O Clube da Alegria Espírita sempre trazendo novidades. Os palhaços Chantilly e Kisuko ensinam brincando. E aí, galera, curte e inscreva-se no nosso canal. É isso aí! Olá, meus amiguinhos, olá, minhas amiguinhas, olá, mamãe, olá, papai, olá, tia, olá, vovó, toda a família, né, que nos acompanha sempre, todo domingo, pelo YouTube, Instagram, Facebook e pelas plataformas sociais, sempre levando para vocês o espiritismo, com diversão, com muita alegria, ok? Não perca, hein? Não saia daí, que vai ter muita coisa boa, tá? Tem o bloco da Patrícia, o bloco da Gabriele Dias, enfim, tem dica de saúde, tem muita coisa legal mesmo, tá bom? Não sai daí! Você não sabe? Então fique sabendo! Os maruins. Os maruins, também conhecidos como mosquito do mangue ou mosquito pólvora, são insetos pequenos, 1 a 3 milímetros de comprimento, mas capazes de causar um grande desconforto às pessoas. Isto porque, após a cópula, as fêmeas de maruim precisam de, ao menos, uma refeição de sangue para promover a maturação dos seus folículos ovarianos, que darão origem aos ovos que serão depositados no ambiente. As fêmeas depositam seus ovos sempre em locais com muita umidade e ricos em matéria orgânica, tais como mangues, poças de água, frutas em decomposição e casca de árvores. O ciclo biológico dos maruins é composto pelas fases ovo, larva, pupa e adulto. A picada do maruim causa coceira e inchaço local. Em alguns casos, pode desencadear
reações alérgicas, causadas por algumas proteínas presentes na saliva do inseto. Se você não sabe, então fique sabendo! Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas. Para ajustarmos os nossos corações, é preciso solucionar os nossos problemas. Na encarnação, ninguém erra de endereço. Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids e hoje vamos falar de plexos, centros de força ou chakras. Vem comigo! Os centros vitais ou centros de força estão situados no perispírito e funcionam como terminais, através das quais a energia é transferida de planos superiores para o corpo físico. São receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual. Eles alimentam o metabolismo perispiritual. Os centros de força estão situados desde a base da coluna vertebral até o alto da cabeça. Nosso padrão vibratório determina a saúde dos nossos centros de força. Se um desses centros diminui, o fluxo de energia fica impossibilitado. Se nós temos um pensamento ruim, por exemplo, o centro de força fica em desarmonia, reagindo diretamente em nosso corpo material, fazendo surgir as doenças. Nós temos os seguintes centros de força: coronário, cerebral ou frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, genésico. Bom, gente, por hoje é só. Mas no próximo domingo daremos continuidade ao nosso assunto. Tchau! Sempre que eu penso em desistir, quando mais longo é meu penar, surge uma força que me impede de cair. Lá do alto vem ação, quando a prece entra em cena, dá vontade de seguir em frente pra encarar os meus problemas. A toda tristeza que atinge a minha alma, eu digo não, de coração quero evitar. A toda beleza que existe nesse mundo, eu digo sim, tô afim de admirar. Viver é bom, como é bom viver, ter alegria e otimismo pra vencer. Viver é bom, como é bom viver, sentir a paz de Deus em cada amanhecer. Sempre que eu penso em desistir, quando mais longo é meu penar, surge uma força que me impede de cair. Lá do alto vem ação, quando a prece entra em cena, dá vontade de seguir em frente pra encarar os meus problemas. A toda tristeza que atinge a minha alma, eu digo não, de coração quero evitar.
vencer. Viver é bom, como é bom viver. Sentir a paz de Deus em cada amanhecer. Chantilly, cadê eles? Oi, estamos aqui, rapaz! Eles estão O que atrasados! aconteceu? Eu tô atrasado, rapaz! Eles demoraram quase O 3 pneu do horas. barco furou e eu me atrasei. Mas desde quando o barco tem roda? No meu tem. Bom, gente, é o final já do programa, né? Olha, gente, um abraço a todos vocês. Não esqueça de dar aí o like, né? Se Like. inscrever no canal também. No canal, Não hein? vai ajudar aqui, viu? Isso! Abraço! Tchau, meus amigos. Tchau! A hepatite é uma degeneração do fígado por diversas causas, como infecções por vírus da própria doença, abuso do consumo de álcool ou uso de medicações sem cautela. Além dessas causas orgânicas para o aparecimento dessa doença, certos sentimentos como a raiva, a tristeza e a irritação, que nesse caso são provenientes do espírito, poderão também ser os causadores da hepatite. Joana de Ângeles, espírito, nos orienta para não ficarmos muito tempo sentindo a raiva e irritação, porque esse tipo de vibração é nociva para a nossa saúde, já que essas energias do perispírito se materializarão no corpo de carne. André Luiz nos mostra no livro Nos Domínios da Mediunidade um caso de uma senhora que, após sentir intensa irritação, desenvolveu a hepatite em seu corpo. Por isso, a importância de nos mantermos vigilantes com relação aos nossos sentimentos, para evitarmos o surgimento de muitas doenças. Não devemos esquecer também que se alguma enfermidade se instala em nosso corpo, é de extrema importância procurar ajuda médica. E para nos auxiliar no restabelecimento do perispírito, o tratamento espiritual é necessário, porém, é essencial estarmos receptivos a esse tipo de tratamento, para que a doação de magnetismo faça seu efeito. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi nos rostos das crianças. Obrigado pelos exemplos que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que pelo meu trabalho ajudei a conquistar, que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão, pelo amor que encontrei das pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja.